5 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. O Largo do Carmo é um lugar emblemático da madrugada do dia inteiro e limpo, de onde nós, mulheres, emergimos de uma longa noite feita de silêncios, desigualdades e ausência de liberdade. Aqui, iniciamos 40 anos depois do 25 de Abril, os itinerários de conquistas e direitos, portas e janelas que Abril escancarou para as mulheres e para o povo português em geral. Foram muitas as mulheres que estiveram nessa madrugada, manhã fundadora da democracia, ensaiando os novos gestos de uma realidade nova e a alegria de viver a liberdade, sem a qual não há dignidade. Mas 40 anos não se festejam num dia, nem festejam só uma data. Festejam todo o processo que resultou dessa data. E, portanto, nós também quisemos realçar a valia que foi para as mulheres esta revolução da Abril. E sintetizamos um pouco neste conteúdo itinerários de conquistas e direitos das mulheres. Itinerários porque, na verdade, não foi um processo, não foi só um dia de 25 de Abril, embora esse dia tivesse sido um dia em que as mulheres soltaram, de facto, a alegria e vieram para as ruas e disseram: fiquem lá em casa os filhos e as coisas todas e nós vamos também para a rua para estar com os soldados, mas a verdade é que depois houve conquistas que vieram a ter uma repercussão enorme nas vidas, e nós diríamos, não só das mulheres, da sociedade portuguesa. Os escravos, símbolos de Abril, foram trazidos pelas mulheres. Engalanaram as espingardas em todos os locais emblemáticos de Lisboa, como este, em frente à antiga sede da PIDE, na António Maria Cardoso. Esta foi outra paragem na comemoração dos 40 anos de Abril pelo MDM. Que lutaremos contra o esquecimento e que continuaremos nesta luta para que as novas gerações, que felizmente não viveram esses tempos negros do fascismo, saibam que no nosso Portugal houve sempre quem não se rendesse perante um país onde havia fome, onde havia guerra, onde não havia liberdade. E permitam-me que lembre aqui a Aida da Conceição Paulo, Aida Magro, Albertina Diogo, Albina Fernandes, Casemira da Conceição Silva, Conceição Matos, Gina Azevedo, Isaura da Conceição Silva, Maria Custódia Chibante, Eugénia Varela Gomes, Maria Lourença Cabecinha, Maria Luísa Cabral, Maria Machado, Maria Rosa Viseu, Olímpia Brás, Sofia Ferreira e mais algumas que não consegui captar. Fascismo nunca mais! Em Abril, soltaram-se as vozes das mulheres a favor da igualdade e da paz. Foi uma alegria contagiante a engrossar o caudal das lutas e da organização das mulheres. Mulheres que valorizam o papel dos militares de Abril e a sua coragem. Foi nesta zona que se resolveu, a balança passou a pender para o lado do MFA. O comandante recebeu a ordem para disparar. Entretanto, os oficiais do navio já tinham, havia dois que pertenciam ao movimento, já tínhamos falado uns com os outros e o imediato transmitiu ao comandante aquilo que os oficiais e a guarnição do navio também tinha como compromisso assumido: não disparar. O comandante, da primeira ordem que recebeu, disse que de facto não tinha condições para disparar porque o terreiro de passo estava cheio de gente, os cacilheiros iam e vinham, ninguém escolheu o momento de fazer a revolução para dizer: epá, hoje fiquem em casa, toda a gente veio trabalhar, e o terreiro de passo de facto estava cheio de gente. Os carros de combate do capitão Salgueiro Maia estavam em frente de outros carros de combate, a situação era visível a bordo, mas nós não tínhamos comunicação rigorosamente nenhuma
com ninguém. A segunda vez que o comandante recebeu ordem de fogo, efetivamente deu-a, mandou dar tiros para o ar de munições de exercício, que fazem o mesmo barulho que as munições, o mesmo efeito que as munições reais, e de novo o imediato disse: a guarnição não dispara. O imediato foi destituído do cargo, vários camaradas foram convidados para assumirem o cargo de imediato, todos recusaram. A fragata fundiou, que é o termo que nós dizemos, ficou parada no meio do Tejo, parada. À 1h da tarde, o comandante reuniu-nos na Câmara de Oficiais, explicou, do ponto de vista dele, aquilo que se estava a passar e depois perguntou-nos, um a um, a começar pelo mais baixo posto, são as regras militares, se nós mantínhamos a recusa em cumprir a ordem dele. Os 10 oficiais, todos, um a um, disseram: mantemos a recusa em cumprir a ordem. Fomos todos considerados insubordinados. Foi isto que se passou. Abril foi o fim de um tempo em que o papel da mulher resumia-se a procriar e a respeitar a autoridade máxima exercida pelos homens. Foi o fim de um tempo de discriminações e de opressões consagradas em lei. Na reforma agrária, educação, saúde, ciência e investigação, na família, indústria, na cultura e até no exercício de cargos públicos. As mulheres ocuparam espaços e foram decisivas nas mudanças operadas no país. 40 anos depois do 25 de Abril, Portugal é outro país, graças às mulheres. A reforma agrária foi uma das grandes conquistas de Abril e mudou o papel das mulheres no campo. As utopias ainda estão no ar. Mas as terras estão incultas. Os jovens, alguns estão cá. Eu lembro-me que aí há uns anos e bons, que ainda o Duarte era miúdo, e eu disse para o Duarte: ó Duarte, tu quando fores grande queres ser o quê? Eu quero ter um bocado de terra e quero criar animais. O Duarte da noite. Pronto. Há Duartes aqui, muitos Duartes. Há muita gente que abalou e que hoje lá não tem emprego, que voltava à sua terra. Por que não o governo nacionalizar estas terras e dividir para os trabalhadores das aldeias, aqui e em toda a área da reforma agrária? As famílias, os jovens e os menos jovens que ainda estão em condições de trabalhar, tirarem da terra o seu sustento. Por que não? Nossa terra, Casebres, teve uma palavra muito grande na altura desta grande batalha que foi na altura do 25 de Abril, da conquista do 25 de Abril, esta conquista da reforma agrária. No fundo, envolveu praticamente todas as mulheres desta aldeia, que na altura, como é sabido, viviam debaixo do grande latifúndio, portanto não tinham horários, não tinham nada, não tinham condições de trabalho, e a reforma agrária, como se sabe, foi aqui nesta terra, como em todas as terras, um grande salto para todas as questões sociais, culturais, o ensino. Portanto, foi muito importante, portanto, esta conquista. Ora, sendo aqui a reforma agrária de facto uma grande conquista das mulheres portuguesas, as mulheres de Casebres são de facto uma bela representação dessa conquista. A gente andava a sachar feijão frade, é que a gente andava a fazer, veio a guarda, fugiam uns para um lado, outros para o outro, nunca mais sabíamos deles, e eu fui presa, mas aquela. Foram buscar lá dentro da ribeira para mim e ser presa. Foi. Eu estou em Marílias com muita dor de cabeça, ainda lhe deram uns comprimidos, mas eu não quis nada deles. Não tinha, então você está com Deus, está com fome, aguento-me também. Sou trabalhadora da reforma agrária da Estrela Vermelha. Foi a primeira cooperativa que apareceu. E daí foi a mãe das outras todas. E eu puni muito na cooperativa. Trabalhei muito, puni muito, mas fiz o meu futuro, que nunca fiz no tempo do fascismo.
trabalhei, lutei e todos os dias, se fosse apanhar uma propriedade, era como eu estava bem. Todos os dias. Diziam-me assim, gente, amanhã vai para tal sítio, nos ajudar outras? Já vimos lá estar. Naquilo que ela disse, nós passamos, sofremos, tudo aconteceu. Eu hoje queria, era o futuro da nossa juventude. O nosso passado a gente já sabe e não estamos a passar bem. Com nossas reformas, com as desgraças que há no país. Agora, o futuro dos nossos jovens. Isso é que eu gostava de ter uma palavra e que ela venha quanto antes. Porque os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, eu penso muito o que é que irá acontecer a esta gente. Nas áreas da cultura, da criação artística, as mulheres deram lugar a novos imaginários, a novas linguagens, tudo em liberdade. Celebramos esse canto novo num país novo, em Almada. Nós este ano comemoramos os 40 anos da Revolução de Abril e este evento MDM associa-se a essa comemoração dos 40 anos do 25 de Abril. É importante nós associarmos a este tipo de movimentos porque é importante estarmos do lado certo de quem defende os direitos da mulher. As autarquias do Concelho da Almada, portanto a Câmara Municipal da Almada e a Junta de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda associaram-se a este convite das companheiras do Movimento Democrático das Mulheres, o MDM, para estarmos aqui hoje a comemorar mais um dos roteiros do MDM, portanto integrados nos 40 anos do aniversário dos 40 anos da Revolução de Abril, neste roteiro que é o roteiro das mulheres criadoras de cultura. Foi uma mulher que nunca esteve parada e teve a sorte de sobreviver ao 25 de Abril. E essa sorte, que outras mulheres não tiveram, infelizmente, fez com que ela conseguisse o sonho de toda a sua vida. Foi a criação do Movimento Democrático de Mulheres. Foi de facto o sonho da vida da Maria Lamas. Pegámos nessa nova história coletiva, com ela fizemos uma exposição sobre os percursos das mulheres ao longo dos 48 anos de fascismo, a conquista da liberdade e a construção do Portugal novo. Porquê percorrer os caminhos percorridos? Porque comemorar Abril é celebrar as conquistas e os direitos alcançados pelas mulheres em Portugal, um imperativo a defender. Porque acreditamos que as mulheres também fazem a história, porque ontem como hoje, a participação das mulheres importa, porque as mulheres que contribuíram para a conquista dos direitos, agora ameaçados, merecem essa homenagem, sobretudo para aprendermos com a sua luta, com a sua criatividade, com a sua firmeza, com a sua força e com o seu exemplo.